Boa noite, queridos amigos, queridos irmãos. Estamos dando início à nossa reunião do CERJ, é o Conselho Espírita do Estado do Rio de Janeiro. Hoje, nós estamos recebendo o nosso querido Roberto Lúcio com o tema A Imortalidade da Alma. Mas antes, nós vamos ler uma página e fazer uma prece. A página é do livro Vida Feliz, ditado por Joana de Ângeles e psicografado por Divaldo Pereira Franco. Nós estamos lendo o capítulo 79. E Joana nos diz o seguinte: transforma a tua hora num rosário de bênçãos, aproveitando-as com sabedoria. No trabalho edificante, formarás um patrimônio de felicidade, o qual não podes imaginar. Desperdiçando-as, não conseguirás recuperá-las. A hora que passa, não retorna, qual a água que corre sobre a ponte. A eternidade é feita de segundos, e o tempo medido pela hora é a concessão de Deus para te proporcionar bem-estar. Trabalha sem desânimo e acumula as tuas horas na ação benéfica. Então, nós vamos agora fazer a nossa prece, pensando nos amigos espirituais, que neste momento nos envolvem com tanto carinho, com tanto amor, e agradecemos a oportunidade de estarmos aqui reunidos, em nome de Jesus. Agradecemos as bênçãos do alto que se derramam sobre cada um de nós. Agradecemos aos abnegados trabalhadores do bem, que nos visitam neste momento nos nossos lares, nos trazendo a paz, nos trazendo a serenidade, nos trazendo a harmonia que tanto necessitamos. Muito obrigada. Graças a Deus. E agora, então, o nosso querido Roberto Lúcio. Então, gente, hoje a gente vai falar sobre imortalidade da alma, e é um dos conceitos básicos da doutrina espírita, né? Um dos princípios básicos da doutrina espírita, e por ser tão básico, a gente poucas vezes tem a chance de estudar sobre esse tema. E foi muito bonito a mensagem que a Carlinha nos leu hoje, que trouxe um chamado sobre o burilamento dos nossos sentimentos, da importância do amor. Por que é tão importante a gente falar sobre isso? Porque muitas vezes nós espíritas nos dedicamos muito ao estudo, e o estudo é importantíssimo, é imprescindível. Mas os espíritos recomendaram amai-vos e instruí-vos. E muitas vezes a gente esquece do amai-vos, que é mais fácil ainda na nossa evolução buscar instrução do que buscar aprimorar o nosso coração. E são duas coisas que precisam trabalhar juntas. E quando a gente fala sobre imortalidade da alma, a gente tem uma oportunidade de trabalhar diversas abordagens. Vocês já pensaram nisso? Se vocês forem digitar no YouTube, existem diversos estudos sobre imortalidade da alma. Então, a gente pode estudar a imortalidade da alma e pensar nos diferentes estados que o perispírito vai se encontrar lá no plano espiritual, as diferentes formas de matéria. A gente pode também trabalhar as diferentes comunicações entre planetas dentro do próprio plano espiritual no orbe da Terra. A gente pode discutir mais um pouco aprofundado, uma vez que o espírito desencarna, sobre a transcendência e emanência de Deus. Mas hoje
eu me permiti convidar vocês para uma abordagem bem mais simples sobre a imortalidade da alma. Que a gente faça uma abordagem bastante sensível. Obrigado, Carlinha. Que a gente faça uma abordagem de coração para coração. Porque nesse momento, em março do ano passado, surgiu um estudo que dizia que em 2 anos, esse estudo era de uma universidade de Washington e foi comparado com uma universidade da Inglaterra, que em 2 anos o Brasil teria 500 mil mortes. E uma série de gráficos foram projetados. E quando a gente fala sobre isso, sobre pandemia, e a gente olha os gráficos, a gente esquece que aquelas linhas são pessoas, são famílias. E é isso que a gente precisa, neste momento, como nunca, estar preparado para lidar com a imortalidade da alma, para lidar com a morte de pessoas muito próximas, às vezes. Então, a gente vai falar de imortalidade da alma e pensar que diferença faz para nós, no nosso dia a dia, saber que a alma é imortal. Existem pessoas que acreditam que a alma é imortal, independente de ser espíritas ou não, e existem pessoas que não acreditam que a alma é imortal. E as nossas vidas vão ser diferentes de acordo com esse conhecimento. E tem espíritas que acreditam que a alma é imortal e tem isso solidificado no seu coração, mas tem espíritas que não se prepararam ainda para essa reflexão e são pegos de surpresa, mesmo sendo espíritas. Mesmo sendo espíritas, eles não se permitiram refletir sobre a imortalidade da alma. E quando essa situação acontece, e que, gente, vai acontecer com todos nós, e está acontecendo com todos nós, nós acabamos não nos preparando, não conseguimos vivenciar o luto, que é natural, e aí a gente já adianta, né, que o espírita ele vai sofrer, sim, a saudade, ele vai precisar vivenciar o luto, mas ele vai ter a certeza de que esse reencontro existe, que ninguém morre. Então, nossa conclusão do nosso estudo hoje, eu já vou adiantar, é essa: ninguém morre. Ninguém morre. Todo mundo que parte deste plano, a gente vai ter a chance de encontrar. Então, isso é a nossa certeza. Mas isso, muitas vezes, está no nosso intelecto. A gente decora isso, a gente guarda essa frase, mas o nosso coração, quando passa por essa situação, não consegue lidar com essa informação. Então, a gente vai começar se fosse num grupo e a gente pudesse estar falando, eu vou mostrar umas imagens, e eu ia pedir para vocês, eu ia perguntar sobre o que é que vocês estão vendo. E aí, deixa eu ver aqui quem é que eu estou vendo na tela. Olha, eu estou vendo uma pessoa que está com um Moto G8. Quem é essa pessoa? Carlinha, me ajuda aí, se você consegue identificar. É o Claudinho. É o Claudinho. É o Claudinho. Claudinho? Então, Claudinho, vou pedir para abrir o microfone do Claudinho e da Andréia Alves. Não, Claudinho, você fechou sua câmera. Peraí. Ok. Estou ouvindo. Andréia, também pode abrir esse microfone, tá bom? Então, olha só. Eu vou mostrar algumas imagens e eu vou perguntar para vocês o que vocês estão vendo nessas imagens, tá? Carlinha, pode passar. A primeira vai ser em branco. E a próxima. E aí? O que vocês estão vendo? Tem um senhor lendo e um espírito atrás dele, pode ser a filha ou parente. Pode ser a filha, né? Olha que legal, né? A pessoa está ali sentada, né? A Andréia fala, Andréia, também, você. O que você está... Não, eu brinquei e falei, Claudinho, deixa para você responder. Mas seria isso também. Alguém próximo. Ou não. Ou alguma afinidade, né? Espíritos por afinidade.
essa cena para a gente não é nem um pouco assustadora, né? Imagina. A gente pode estar sentado, tem ali algum espírito ali do nosso lado. Carlinha, outra página ali. Outra imagem. Quem quer falar? Qual dos dois? Aí vão ser vocês dois para mim, os meus escolhidos hoje. Vamos lá, Andréia. O que você está vendo aí, Andréia? Planeta. Podem falar, quem alguém ia falar. Eu acho que a Denise então tá. ia falar. Se mais alguém quiser falar, também pode falar. Denise? Aí ele desencarnou, né? Acho que é... Se bem que não, né? Pode ser só desdobramento? Pode ser, né? Ele está dormindo, o fiozinho ele ainda está ligado ali nele. Então, assim, ó, a pessoa está dormindo e o espírito está onde? Está passeando, né? Então, a gente que é espírita sabe que isso é muito comum. Todas as noites a gente meio que morre, né? O nosso espírito passeia. A gente que é o espírito, né? O nosso espírito somos nós. O corpo fica e a gente passeia. Vamos lá, Carlinha, outra imagem. Essa daí, ó. Essa daí, Roberto, está aparentando... Não, anterior, Carlinha. Anterior. Está aparentando que a pessoa realmente faleceu, está ali os médicos ali tentando ainda alguma coisa e parece que ela está assim, como é que eu estou me vendo? Como é que está essa situação? Pode ser, né? Não estou afirmando, mas leva essa dedução. Nós que somos espíritas, quando olhamos isso, imediatamente a gente pensa isso, né? Olha, desencarnou, o corpo ficou ali na mesa, o espírito já está se despedindo, já está olhando, já se desligou. Vamos lá, mais uma. Então, ó, essa também seria mais ou menos a mesma coisa. Eu acho que eu não tenho mais nenhuma. Vamos ver a próxima, Carlinha, qual é? Essa daí, então. O que é essa daí, gente? Essa daí tá boa, né? Isso aí é o nosso querido Divaldo e Joana ali do lado, inspirando, e ele está ali fazendo a psicografia, né? Essa está muito boa. Então, gente, aqui a gente já podia parar o nosso estudo, Imortalidade da Alma. Olha só, como é que para a gente que é espírita, a gente já olha a imagem e para a gente mais ou menos já está no nosso pensamento de que o espírito existe, de que ninguém morre, né? Inclusive ele se comunica, inclusive ele passeia, né? Então, assim, tudo isso. Agora eu vou mostrar imagens, tá? A Carlinha vai passar imagens que são imagens. Espere um pouquinho, Carlinha. Imagens que são para aqueles que não acreditam em vida após a morte. Quem não acredita em vida após a morte, quando fala de morte, é essa imagem que eles veem. Vamos lá, Carlinha. Então, né, imagina para aquela mãe que não acredita em vida após a morte, né, é assim que ela se sente. Né? O Haroldo Dutra conta um caso de um pai que ele era judeu e antes de ele foi procurar o Chico Xavier, porque antes de procurar o Chico Xavier, com a desencarnação do filho dele, ele ia dormir todas as noites no cemitério, em cima do túmulo do filho, de tão sofrido que ele estava, porque ele não conseguia lidar com a morte do filho. Vamos lá, Carlinhos. Essas imagens são tristes, gente. Eu vou pedir desculpa. Carlinhos, outra imagem. Né? Mais uma, né? Para aqueles que não acreditam em vida após a morte. Mais outra. Imagina, né? Suicídio. Né? A gente que é espírita que vê essa imagem, a gente já imagina, coitado, vai ter que resgatar tanto, vai ter tanto trabalho, vai precisar tanto de prece. Né? Mais uma, Carlinha. Essa aqui também é ligada ao suicídio. Né? Mais outra. Essa, né, a gente vê tantos casos, né, de assassinatos, de crimes. Então, Carlinha, vamos passar mais aqui. Ó. Então, o estudo nosso de hoje vai trabalhar isso, imortalidade da alma.
que a gente consiga perceber que faz diferença na vida da gente, acreditar, saber, ter esse conhecimento de que ninguém morre e que pode fazer falta na vida da gente não ter isso ainda interiorizado. Porque se a gente não tiver isso ainda interiorizado, a gente vai passar por mais dificuldade na hora de lidar com essa situação. E talvez quem esteja vendo pelo celular não consiga identificar essa imagem muito bem. Agora, essa imagem que está na tela é a imagem do filme Nosso Lar, que é o André Luiz lá, numa situação muito difícil, e ele é resgatado, ele é conduzido para um hospital e ele é tratado. Então, gente, que a gente guarde sempre essa imagem. Por pior que seja a desencarnação, por pior, se a gente pensar assim, poxa, aquela pessoa desencarnou numa situação muito difícil, a nossa prece vai chegar até ele, tá? Vamos lá, próxima imagem, Carlinha. E aí, como nós somos espíritas, a nossa ideia de mortalidade da alma, ela é diferente de outras pessoas, porque o nosso conhecimento, ele tem uma base na doutrina de Kardec. E Kardec, ele começou a propagar a mensagem da imortalidade da alma a partir dos seus estudos. E todos nós, acho que já conhecemos os estudos das mesas girantes, que eram as mesas falantes também. O que acontecia? As mesas faziam barulho e as pessoas perguntavam às mesas e as mesas respondiam. O que é muito importante a gente perceber nesse fenômeno? As pessoas, durante essa época, elas ouviam aqueles barulhos da mesa e elas pensavam que a resposta provinha da mesa. E o Kardec dizia, eu não acredito, porque a mesa não tem nervos para produzir movimento, nem cérebro, inteligência, para dar uma resposta inteligente. Então, essa era um grande diferencial. Então, o Kardec olhava e dizia, a mesa não pode estar fazendo isso. As pessoas acreditavam que quem fazia aquilo era a mesa. E aí o Kardec vai fazer a pergunta, através das médios, pode segurar essa imagem, e pergunta quem é que está falando, quem é que está respondendo. E aí a mesa responde que não é a mesa, que são os espíritos. Para a gente que é brasileiro, que tem uma cultura já, além da doutrina espírita, mas que a gente tem uma cultura afro-brasileira, que tem uma cultura indígena, a gente já sabe, ouviu um barulho lá na cozinha, a gente já pensa logo, foi um espírito, né? A porta bateu, foi um espírito. Caiu alguma coisa, foi um espírito. Sumiu alguma coisa, foi um espírito, né? Começa a fazer a comida, apagou o fogo do nada, não ventou, foi um espírito. Para a gente pensar que foi um espírito é uma coisa muito fácil, muito tranquilo, porque a gente já interiorizou que os espíritos existem, que eles estão o tempo todo com a gente. Mas naquela época, naquele contexto para o Kardec, falar de espírito era algo assim absolutamente extraordinário, né? Então, vamos à próxima mensagem, a próxima imagem. E aí, essa também é uma imagem do filme, que foram as meninas, né? Jovenzinhas de 12, 13, 14, 15 anos, que psicografaram. E as respostas que os espíritos deram foram as seguintes. Vamos lá. Carlinha, próxima. Alma após a morte. 149. Que sucede à alma no instante da morte? E os espíritos responderam, volta a ser espírito, isto é, volve ao mundo dos espíritos, donde se apartara momentaneamente. Então está dizendo que para a gente, que momentaneamente a gente fica aqui no mundo dos encarnados, dos vivos, mas na grande maior parte das vezes, o natural é que a gente viva onde? No mundo dos espíritos. Isso a gente precisa interiorizar. Próximo slide, Carlinho. A 150B. A alma nada leva consigo deste mundo? Gente, todo mundo já sabe também essa resposta, né? O que a gente leva desse mundo? Nada. Olha só, nada. O que a gente vai levar desse mundo? Nada. A não ser a lembrança, o desejo de ir para um mundo melhor. Lembrança cheia de quê? Cheia de doçura ou de amargor, conforme o uso que ela fez da vida. Quanto mais pura for, melhor compreenderá a futilidade do que deixa na terra. Então, essa é outra resposta que a gente tem que interiorizar.
que a gente vai levar da vida, né? As lembranças do bom uso que a gente fez da nossa vida ou as lembranças do mau uso que a gente fez da nossa vida. Então, se a gente é espírita e está fazendo mau uso da nossa encarnação, tem alguma coisa errada. É sinal de que a gente ainda não entendeu o que a doutrina espírita veio nos dizer, né? Quem é que quer ser aquele estraga prazer? Sabe aquela pessoa que vai numa festa, estraga a festa? Vai viajar, estraga a viagem? A gente vai ser o estraga-prazer da nossa própria vida, né? A gente quer ter uma viagem e lembrar, nossa, que viagem maravilhosa, né? Agora, lembrar de uma viagem que a gente mesmo estragou, lembrar de uma vida que a gente mesmo destruiu. Então, é importante que a gente pense nisso. Mas só essas respostas ainda deixam a gente em bastante conflito, bastante insegurança diante da realidade, porque todo esse conhecimento, embora seja muito profundo, ele ainda é mais fácil de ser compreendido pelo intelecto. E a gente precisa fazer um esforço de conectar com o coração. Então, a gente vai trazer agora para vocês casos, porque eu acho que esses exemplos são exemplos reais, eles tocam muito o nosso coração. Vamos lá, pedir para a Carlinha aqui. Ó. Então, o Chico Xavier ele tem 2 livros que são difíceis de achar. Um é o Somos 6 e outro se chama Jovens no Além, que são livros que são coletâneas de psicografias de familiares. Então, durante muito tempo, as pessoas procuravam o Chico Xavier, elas iam lá por causa de algum familiar que desencarnou e recebiam uma psicografia. Então, diversas editoras recolheram essas histórias e editaram livros. São livros de conteúdo muito simples e, no entanto, tão desvalorizado pelos espíritas, porque nós gostamos muito de estudos muito aprofundados, intelectuais, e às vezes desperdiçamos assim situações que são muito concretas e falam ao nosso coração, tá? Então, eu separei aqui 3 casos, eu espero que dê tempo de contar os 3, tá? E a gente vai começar contando do primeiro caso. Vou pedir para a Clarice aqui. Então, o nosso caso é o caso do jovem Augusto César. Augusto César, gente, era um jovem de 25 anos. E ele desencarnou no dia 27 de fevereiro de 1968. Todo mundo aqui imagina um jovem, seja nos anos 60, seja nos anos 80, um jovem de 25 anos, né? E o Augusto César, ele era o orgulho da família. Ele era um jovem que ele era atleta, ele era esportista, ele era muito saudável e ele estudava e ele ajudava muito o pai. O pai trabalhava numa pedreira, alguma coisa desse tipo. Então, além de estudar, ele trabalhava com o pai dia a dia, né, na pedreira. E um dia o Augusto César falou o seguinte, que ele avisou a mãe, o pai, que ele iria para uma praia com os amigos e que voltaria para o almoço. E aí, a mãe do Augusto César, ele começa a demorar, recebe um telefonema que diz o seguinte, que o Augusto César havia desencarnado, havia falecido afogado, ele havia sido afogado. E aquilo foi um choque, porque como é que aquele jovem que era atleta poderia se deixar afogar? No próximo slide. Então, olha só, alto, forte, atleta de formação, habituado aos exaustivos exercícios físicos, comedido, jamais se suporia afogado nas águas da Praia Grande, naquela manhã cálida de fevereiro, iria deixar o nosso mundo em viagem para a vida espiritual, transpondo as gélidas barreiras da morte. Próximo slide, Carlinhos. A dor, o luto, a tristeza imensa fecharam as portas daquela casa, dantes alegre e jovial, para que os amigos e vizinhos não pudessem ver os olhos sempre úmidos de Dona Yolanda e o desespero do senhor Raul. Então, aqueles pais, né? Bom, volta aqui, pode voltar ao slide anterior. Então, os pais, a partir dali, entraram numa depressão tão profunda que eles pararam de sair de casa. Eles não queriam nem sequer ser vistos, porque eles não tinham mais vontade de viver.
eles não tinham razão mais para viver. Eles perderam o filho deles tão jovem. E diante daquela situação, eles não eram espíritas, eles tinham uma formação católica, mas eles não tinham uma vivência religiosa, né, embora eles tinham esse conhecimento, e eles se viram totalmente despreparados para lidar com aquilo. E aí as pessoas convidaram eles a visitar o Chico Xavier. Então vamos passar aqui. Próximo slide. E visitando o Chico Xavier, né, de 68, eles continuaram visitando e eles só conseguiram receber a primeira psicografia em 1974. Olha como levou um tempinho, né? Mas, mesmo assim, eles começaram, ao visitar o Chico Xavier, conhecer a doutrina, eles começaram a ocupar o tempo deles com trabalhos. E eles receberam a mensagem que dizia mais ou menos o seguinte, do Augusto. Vou pedir para a Carlinha passar aqui. Então, no dia 26 de janeiro de 1974, querida mamãe, aquele abraço e aquela prece de sempre a Jesus por sua fortaleza e paciência. Seu coração pede uma palavra e me arranco, na medida do possível, para trazer ao seu carinho, aquele alô de todos os tempos, enviando a você e ao meu pai, com as meninas e o nosso pessoal, o beijo de sempre. Então, ele já começou, vocês podem perceber que ele tinha que responder ao anseio da mãe. Seu coração pede uma palavra e me arranca na medida do possível. Ele, espiritualmente, ainda com dificuldade de dar aquela mensagem. E sentindo aquele desespero da mãe dele, de necessitada de ouvir aquela mensagem, né? Vamos passar aqui para a próxima. Estou fazendo força e melhorando. Hoje, uma lição. Amanhã, a experiência inesperada. E a gente vai indo. Parece que estamos todos de mãos dadas, subindo a montanha. De quando em quando, um de nós parece despencar de cima. O companheiro tropeça, rola e se fere um bocado. Mas a turma aguenta e o caído se levanta a fim de seguir para frente. Então, a gente vê como ele estava consciente da dor de toda aquela família, né? E ele dizia que ele, lá do plano espiritual, estava fazendo força e melhorando. Mas não era só ele. Ele sabia que os familiares, né, também estavam fazendo força e melhorando. E ele coloca numa metáfora muito bonita, né? Todos subindo uma montanha, uns caem, uns tropeçam, um outro vai lá e levanta, e um ajuda. E é assim que é uma situação de uma família quando alguém desencarna. Não é um processo, muitas vezes, em que a gente vai se ver fortalecido, consciente e tranquilizado e apaziguado, né? Mas é importante a mensagem dele, né? Levanta a fim de quê? De seguir em frente. Então, imagina, o pai e a mãe receberem uma mensagem que o filho dizia que era importante seguir em frente. Vamos continuar. Mãezinha, olha como é importante. Diga ao meu pai que a vida é luta. Imagina para um filho ter que dizer isso para o pai, né? Saber a dor que o pai está sentindo, e ele pede à mãe que reforce isso. Luta pesada para não perdermos os pesos que hoje nos afastam da espiritualidade superior. Rogo a ele não chorar ao ler esta carta, porque ele tinha consciência da tamanha dor que o pai estava. Da vez passada, quase que entrei em aperto com as lágrimas do pessoal. Agradeço o seu carinho em favor das crianças. É verdade, mamãe. Trabalhando é que se progride, auxiliando é que a gente se auxilia. Dar é a forma de receber. Então, a mãe já estava em algum trabalho de caridade, já auxiliava crianças, e ele percebia que isso já fortalecia a mãe.
Mas o pai, que ainda não tinha ingressado nesses trabalhos, ainda estava numa situação muito difícil. E a dor do pai, o choro do pai, também faziam ele chorar, né? Então ele diz para o pai, diz para a mãe: mãe, diz para o pai que a vida é luta, e luta pesada. Infelizmente, todos nós estamos precisando ouvir isso nesse momento, não é a verdade? Todos nós precisamos do quê? Nos fortalecer. E aí ele já deixa o conselho, né? Trabalhando que a gente progride. Então, diante da desencarnação, mesmo consciente da imortalidade da alma, o trabalho, é claro, gente, que cada um vai ter um tempo. Olha quanto tempo levou, né? A gente precisa preservar o nosso luto, respeitar o nosso tempo, respeitar o tempo do outro, mas sempre ter em mente, como qualquer doente, que a gente precisa buscar cura, que a gente precisa buscar melhora. A gente não vai melhorar instantaneamente, mas a gente, em algum momento, a gente vai se reerguer, é possível se reerguer. E ele continua, ele termina a mensagem assim, Carlinhos, vamos lá. Sigamos com otimismo e fé. Viva em Deus. O ponto para ser alcançado é a felicidade de todos, Augusto. Então, a gente vai ver que o Augusto está falando para uma família que não tinha conhecimento da vida espiritual. Ele falando com muita dificuldade, porque ele também não tinha conhecimento da vida espiritual. A gente vê a dificuldade que deve ter sido para ele se adaptar a essa nova realidade, ainda mais tão jovem. Mas, uma vez esclarecido, ele vem trazer essa questão, né? O ponto para ser alcançado é a felicidade de todos. Então, ele vem falar isso para a família não se fechar, para eles deixarem de ficar trancados, para eles se abrirem para o trabalho. Mas olha só como é que é a ironia, né? O Augusto, que era um menino bom, muito querido, ele precisou dar mais uma mensagem. Por quê? Porque lá do plano espiritual ele percebeu que os primos deles estavam com problemas. E ele vai dar, no dia 27 de fevereiro... Não, passar a imagem aqui de novo, vamos lá. Esse aqui é o Augusto, né? Em 68 ele desencarnou. E em maio de 75 ele vai dar uma mensagem para os primos. E aí é um outro linguajar. Vamos lá, Carlinha, pode passar. Então ele começa com o primo dele mais amigo, que era o Flavão, né? Meu caro amigo Flavão, prezado amigo Duda e outros primos, Deus nos inspire a conversa em casa. Papo informal, querendo aproximação. É muita gente esperando por nós com vestido de anjo e muitos ficam abilolados quando percebem que somos aqueles mesmos rapazes, frajolas de pouca roupa. Quando pintei por aqui e julguei que iria pendurar as chuteiras. Então, ele estava dizendo o quê? Que ele achou que ele ia desencarnar e ia parar, que ia acabar, que ia descansar, que não ia fazer nada, né? E aí ele vem falando uma coisa importante para os primos dele, né? Deus nos inspire a conversa onde? Em casa. O que será que estava acontecendo na casa dos primos dele? Aí continua. Carlinha, vamos lá. Primos e amigos, larguemos copos e copas, né? Bebidas e jogos, né? Larguemos copos e copas, bocas de sombras e redes mansas, e coloquemos nossas mãos nessa construção de paz e amor. Tudo é produto de esforço que nos cabe guiar para o melhor em auxílio a todos. Até outra vista. Fiquem com Deus, que tenho outros encontros na paróquia. Muito reconhecido, o primo pobre e filho rico, Augusto. Então, olha só, né? Ele lá, sabendo da imortalidade da alma, sabendo o que ele encontrou, sabendo o que se passava, ele começou a ficar preocupado com os primos que talvez não tivessem essa consciência e ficou pensando: o que os meus primos vão encontrar se continuarem nesse caminho que eles estão seguindo? Sem trabalhar para o bem, sem agir, vivendo uma vida de jovem, mas um pouco menos útil, né? Então, esse espírito, quando ele despertou um pouquinho a consciência dele, ele ainda teve o trabalho de ir lá auxiliar, né? A gente vai seguir agora para uma outra história, pode mostrar, Carlinha, do
Carlos Alberto. Carlos Alberto tinha 18 anos, ele desencarnou no dia 17 de setembro de 74. O Carlos Alberto, ele era um menino extremamente... Ele era o grande orgulho da família, porque ele era muito estudioso. Então, assim, aos 17 anos, ele tinha passado para a faculdade de engenharia, e ele era um bom jogador do basquete, então ele jogava na faculdade. Então, ele desencarnou de um aneurisma cerebral durante uma partida de basquete. E a quadra toda, de repente, levou um susto, e a faculdade inteira levou um susto, porque uma pessoa desencarnou no meio ali do jogo de basquete. O professor dele de educação física tentou fazer massagem cardíaca, respiração boca a boca, mas não teve jeito. Então, foi uma dor, um trauma muito grande, não só para a família. Aquilo ali foi um trauma para a faculdade, porque além de terem perdido, né, aquele jovem, né, aquele menino que entrou com 17 anos na faculdade, que era conhecido, ele não era espírita, tá? Mas ele era um menino que era muito dedicado ao trabalho voluntário. E ele ajudava muitos cegos. Inclusive, ele aprendeu a transcrever livros em braille. Ele aproveitava o tempo dele livre para se dedicar a transcrever mensagens em braille. Então, vamos lá passar a próxima slide. Seus pais, pelo inusitado da situação, descontrolaram-se de tal modo a viver Dona Dirce, né, a mãe, sob constante ação medicamentosa. A solidão, a tristeza substituíram as alegrias constantes daquele lar até poucos dias felizes sem problemas. Então, a mãe vivendo dopada, solitária, e o pai, que tinha um pouquinho mais de força, foi aconselhado a levá-la lá, agora não sei se era Uberaba ou Pedro Leopoldo, mas ao encontro do Chico Xavier. Vamos passar aqui, Carlinha. E aí, eles tiveram a felicidade, ele desencarnou em 74, e eles, um ano depois, em 75, em Uberaba, conseguiram receber uma mensagem. Eles receberam algumas mensagens, tá? Eu estou trazendo aqui resumido. Pode passar aqui, Carlinha. E aí, no dia 8 de fevereiro de 75, para aquela mãe que estava muito sofrida, veio essa mensagem. E para o pai também. Querida mamãe, querido papai, estou aqui e peço a Deus proteção e bênção para nós todos. Querida mamãe, não chores mais. Papai, conformação é o nosso caminho. Mãezinha, estou agradecido por tanto amor. Tenho suas lágrimas por bênçãos de carinho e tristeza, de luz e sombra, de paz e tempestade. Peço ao seu coração, querida mãezinha, não chore mais assim, como se estivéssemos separados para sempre. Então, o que ele veio dizer para a mãe? Nós não estamos separados para sempre, né? Ele tinha as lágrimas dela como lágrimas de carinho, de luz, de paz. Mas quando ela achava que estava separada dele para sempre, elas eram de tristeza, de sombra, de tempestade. E isso afetava ele também no plano espiritual. Então, ele vem trazer esse esclarecimento, né? Tanto que a primeira frase dele, gente, é muito forte. Querida mamãe, querido papai, estou aqui. Estou aqui. É muito forte isso. Imagina para um pai ou uma mãe terem essa certeza. O meu filho está vivo. O meu filho está aqui nesse centro agora me dando uma mensagem. Ele continua perto da gente. Vamos lá na próxima mensagem. Despertei nos braços de meu avô Lourenço e no carinho daquela que conhecemos aqui por nossa vovó Maria. Estou melhorando com as melhoras de meus queridos pais. Mãezinha, ore por seu filho. Ouço suas vozes quando pretende me chamar em silêncio. Uma vida nova está surgindo para nós. O sol da caridade seca as lágrimas onde apareça. Vou estudar para continuar para frente e ser útil. Recebam o meu abraço de filho em recuperação, Carlos Alberto. Então, olha um pouquinho da diferença desse menino, né? Ele já consegue trazer uma mensagem que ele já despertou nos braços dos avós. Ele já teve essa bênção
de encontrar esse carinho. Então, que quando a gente tiver diante da perda de um familiar, diante da desencarnação, saibamos que é possível que ele esteja sendo atendido por pessoas muito queridas nossas, por parentes muito próximos, né? E ele diz para a mãe dele continuar orando, porque ele escuta a prece da mãe dele. Mas uma nova vida está surgindo, uma vida que é o quê? O sol da caridade seca as lágrimas. Então, diante da morte, a caridade, né? Diante da desencarnação, a caridade. E ele deu mais uma mensagem. Vamos ver aqui a próxima. 19 de abril de 1975. Mãezinha Dirce, meu pai Severino. Estou melhor, mais forte, experimentando novas forças e novas alegrias no coração. Imagina que é para os pais receber uma mensagem sabendo que ele está mais alegre, que ele está mais forte, que o coração dele está melhor. Um novo mundo se descortina aos meus olhos. Olha a empolgação dele. Já posso dizer que estou igualmente cooperando na paz e na alegria de outros companheiros da minha faixa de tempo, de vez que é preciso ajudar para sermos ajudados. Imagina, enquanto a gente aqui está chorando, ele lá já está sorrindo, já está trabalhando, ele que era um jovem estudioso, já estava descobrindo como é que funciona aqui o plano espiritual, ele já estava sabendo trabalhar com outros jovens, né? E ele deixa bem claro isso, que é preciso ajudar para que a gente seja ajudado. E aí, continuando a mensagem. Próxima, Carlinha. Estou feliz, porque senti em todos os entes amados essa renovação que experimentei. Então, ele percebeu que todo mundo deu uma melhorada, todo mundo já deu uma levantada ali. Não é o adeus que a morte nos impõe, e sim a luz da vida que ela nos encerra, ensinando-nos a ver por dentro de nós, com os olhos do coração. Que Deus nos conserve nas vibrações de fé e de alegria. O abraço do filho, sempre reconhecido, e cada vez mais filho e amigo nas bênçãos de Deus, Carlos Alberto e Tato. E é interessante que ele fez questão de dizer filho, sempre filho. Ele não deixava de ser filho. Então, para as mães e pais, vocês não deixam de ser mães, vocês não deixam de ser pais. Não é porque seu filho está lá no plano espiritual que ele agora não é mais seu filho, que você não tem mais um filho. Não, ele fez questão de dizer. E é muito bonito imaginar alguém dizer assim, ó, estou feliz. Por quê? Porque vocês estão se renovando também. Então, todos juntos estão trabalhando na mesma perspectiva. Então, que a gente guarde essas mensagens no nosso coração, que é importante que a gente progrida juntos. Vamos lá, que a gente tem 10 minutinhos para fazer mais uma historinha, tá? Olha, essa aqui é a minha história preferida. É o caso da Volkmar, que é uma menina de 22 anos, que ela desencarnou no dia 1º de fevereiro de 1974. A Volkmar, ela era uma jovem muito promissora. Ela tinha 22 anos, ela era professora e ela trabalhava numa empresa de telecomunicações, num grande edifício de São Paulo. E ela tinha acabado de passar para a USP. Então, a família estava num orgulho muito grande, né? O irmão mais velho trabalhava com ela no mesmo prédio e a família já era espírita, a família fazia culto no lar, a família estudava. E aí, a Volkmar trabalhava, ela trabalhava num edifício chamado Joelma, em São Paulo. E o Joelma foi um edifício muito conhecido porque ele pegou fogo e foi um dos incêndios mais trágicos da história de São Paulo e do Brasil. E no dia do incêndio, o irmão dela faltou o trabalho e disse, Volkmar, vai para o trabalho que eu vou fazer a sua matrícula. Eu vou levar os documentos, vou fazer a sua matrícula na faculdade. E aí, olha a dor desse irmão de pensar assim, poxa, se eu tivesse ido trabalhar e ela tivesse ido fazer a matrícula, talvez fosse eu que tivesse desencarnado e não era ela. Passa para a gente ver, Carlinha. Próximo. Então, gente, o Joelma
foi uma tragédia muito triste. Aqui, 173 mortos no incêndio. E o fogo foi subindo de maneira que as pessoas, à medida que elas viam que não tinham mais chance, para não se queimarem, elas começaram a se atirar pelas janelas. E as pessoas viam essas cenas da televisão, né? Foi muito, muito trágico. Imagina para os pais saber que a sua filha está trabalhando num edifício que começa a pegar fogo, daquelas tragédias que são transmitidas pela televisão em tempo real. Então, a mãe da Volkmar, ela estava em casa, o irmão estava na USP, e ela começou a ver a televisão e começou a ver que está pegando fogo o prédio onde a minha filha trabalha. E ela começa a ver que o incêndio começa a aumentar. E ela está em casa sem poder fazer absolutamente nada. E as pessoas começaram a sair pelas ruas, as pessoas começaram a se desesperar. E num determinado momento, a televisão diz assim, olha, não tem mais jeito, os elevadores não vão conseguir mais salvar, os helicópteros, por causa da fumaça, já não vão conseguir mais salvar, e muita gente vai desencarnar. E aí a mãe dela, que já era espírita, ela parou e fez uma prece. Vamos passar o próximo slide, né? No dia do desencarne, a mãe da Volkmar sentiu receber uma mensagem da filha, avisando que havia desencarnado no incêndio, mas que tudo estava bem. Então, a mãe dela não tinha uma mediunidade, assim, não trabalhava mediunicamente, mas ela, naquela prece, ela sentiu que a filha dizia, mãe, desencarnei, mas está tudo bem. Não quer dizer que a dor não veio. A dor veio do mesmo jeito. Mas aquilo trouxe para ela um certo conforto em procurar ajuda. Então, a família do Volkmar, pode passar o próximo slide, foi procurar também o Chico Xavier. E eles receberam uma mensagem. Vamos lá para a próxima mensagem. Então, julho de 1974. Aí essa menina jovem Volkmar, ela disse, peço-lhe, não chorem mais o que ficou para trás no tempo, por expressão das leis divinas em forma de sofrimento. Embora isso, sei que a senhora e os nossos pedem notícias. Como foi o inesperado? Muito difícil a revisão, né? A lembrança. Tudo aconteceu de repente, como se devêssemos todos naquela manhã obedecer de um modo só a ordem que vinha de mais alto, a fim de que a gente trocasse de vida e de corpo. Aí a gente vê a diferença da linguagem da Volkmar, que já era espírita, mas também reconhecendo que os pais continuavam também, que a família continuava com as mesmas dúvidas, querendo saber notícias, querendo saber como era, e a Volkmar diz que lembrar disso ali, dessa mensagem, é difícil. E ela continua. Quando recebi o impacto da notícia do fogo, o tumulto fora da sala não era pequeno. E o tempo de preservação possível já havia passado. Elevadores não podia guardar-nos. A força elétrica sofrera queda compreensível. Então, imagina que a Volkmar vivenciou esse momento de desespero. Em determinado momento, dentro de uma sala, eles já sabiam. Olha, não tem mais elevador, não tem mais saída. Aí ela continua. De para Carla passar. Esforcei-me por atingir algum meio para a descida, mas isso se fazia impraticável. Com alguns poucos que me podiam ouvir, subimos apressadamente para os cimos do prédio. Em algum momento, entendi tudo e orei. Ela percebeu que não tinha mais chance. E aí ela foi começar uma prece. Orei como nunca, lembrando toda a vida num momento só. Tudo atravessei com a prece no coração. E posso dizer a você, mãezinha querida, que uma branda calma me invadiu pouco a pouco. Então, olha a diferença, gente, que é a gente ensinar alguém a fazer uma prece numa hora dessas.
Tanto a mãe dela, que estava em casa, quanto ela, o sofrimento foi o mesmo. Mas ela poder fazer aquela prece naquele momento trouxe a ela uma calma, porque ela sabia que aquele era o momento de provação definitiva dela e o que restava a ela era fazer uma prece. Vamos lá, continuar. Carlinha. Compreendi que não estávamos à beira de uma libertação para o mundo, e sim na margem da vida espiritual que devíamos aceitar com fé em Deus. E aceitei. Os amigos espirituais, destacando-se meu avô Álvaro, comigo durante todo o tempo, não me deixavam assinalar quaisquer violências naturais numa ocasião como aquela. Lembrando nossas preces e orações em casa, procurei esquecer as frases de desespero que se pronunciavam em torno de mim. Essa atitude de prece e aceitação me auxiliou e me colocou em posição de ser socorrida. Então, ali naquele momento de prece, ela teve a bênção de não sentir sequer a violência do incêndio, porque imediatamente o avô dela apareceu para ela, ela pôde vislumbrar o avô e ela pôde ser socorrida. E ela continua. A morte do corpo é somente mudança de plano. Mamãe, ouça-me dando notícias e recorde aqueles recados. Mamãezinha, fique tranquila. Mamãezinha, estou bem. Porque na hora que ela estava desencarnando, ela estava mandando essas mensagens para a mãe. E a mãe em casa, na prece, porque estava em prece, também conseguiu sentir. E esteja certa, querida mãezinha, de que com o beijo de todos os dias e o carinho de todos os momentos, contigo, continuo sendo sua. Sempre sua, a filha que lhe entrega o próprio coração. O amor é um milagre permanente, hoje e sempre sua, Volkmar. Então é bonito que ela diz para a mãe dela, mãe, o meu coração continua sendo seu. Então, Carlinha, pode desligar aí a projeção para a gente já encerrar, que a gente possa pensar na imortalidade da alma, lembrando que nós somos espíritos, que nós temos familiares, que nós estamos tendo que nos preparar para lidar com pessoas que vão estar nos pedindo prece e nós vamos ter que preparar para pedir prece para as pessoas. Não ter vergonha, né? Mesmo sendo espírita, dizer, gente, coloca meu nome na prece, porque eu tenho um familiar que está internado e está sendo muito difícil para mim nesse momento. Mas também lembrar, gente, que ninguém morre. A morte não existe. Então, essa é a grande mensagem da doutrina espírita. Ninguém morre. Então, nenhum pai deixa de ser pai porque o filho desencarnou. Nenhum filho deixa de ser filho porque o pai e a mãe desencarnou. Todos nós continuamos unidos. Pode ser que essa união, esse reencontro possa demorar mais um pouco, pode ser que esse contato, que essa percepção possa demorar mais um pouco, mas a gente percebeu ali pela história da Volkmar que quanto mais a gente tem o conhecimento da doutrina, quanto mais a gente está espiritualizado, quanto mais a gente está envolvido na prece, na oração, mais fácil vai ser para ambos os planos, tanto a gente que está encarnado, quanto o nosso familiar que está desencarnado, nosso amigo que está desencarnado, ele vai sentir essa conexão por meio da prece, por meio da leitura do Evangelho. Então, gente, que todos nós possamos ficar em paz, mantendo no nosso coração apaziguado esse carinho de sempre. E na hora da dor, gente, lembrem da mãe da Volkmar e lembrem da Volkmar que está mandando para a gente esse carinho, essa mensagem, dizendo que ela está viva. Muito obrigado, graças a Deus. Nós agradecemos ao nosso querido Roberto Lúcio, que tão carinhosamente aceitou o nosso convite. Agradecemos a você que tem nos prestigiado todas as semanas com a sua presença, com o seu carinho, com as suas palavras de incentivo. E nesse momento, então, nós vamos fazer a nossa prece final. Nós vamos pensar neste momento, nesses amigos espirituais tão queridos que aqui se encontram, nesses amigos espirituais que visitam os nossos lares, e vamos agradecer.
agradecer pelas bênçãos que recebemos nesta noite, agradecer pelo nosso lar, por tudo aquilo que temos recebido do plano mais alto. Mas também podemos pedir, e nós queremos pedir a esses abnegados trabalhadores do bem, que nos deem ânimo, que nos deem coragem, que nos deem força para que possamos prosseguir em tantas tarefas que nos foram confiadas. Abençoe também o nosso querido Roberto Lúcio, para que ele possa também, Jesus, dar conta de tantos trabalhos que a ele foram confiados nesta encarnação. Muito obrigada. Graças a Deus.